Tô corada. Vocês viram ali a verruga que eu mostrei pra vocês? Que eu nunca falei sobre isso. Mas agora eu vou falar. Deixa eu sentar aqui. Tô corada, olha como... Ai, que legal, tô corada. Olha, até a minha pele. Deixa eu ligar aqui. Tô corada. Vocês viram que legal meu rosto? Eu acabei de tomar banho. Acabei de... Vocês viram a pinta? Que... Não é pinta. Era uma pinta. Era uma pinta. E acabei de lavar o cabelo. Ai, queria passar meu óleo no cabelo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pode fazer um vídeo longo, pode compartilhar. Que alguém que esteja precisando de uma bênção, pode compartilhar. Quero deixar o versículo antes de eu começar a contar sobre isso. Sobre esse assunto. Vou deixar o versículo. Que falou comigo quando começou a bênção. Salmos 37. Coloquei essa folha, a flor seca, secou, hidratou, e eu coloquei aqui no meio da Bíblia. Salmos 37 e versículo 7. Gente, eu juro que eu não tinha reparado que era o 7. 37 e 7. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daquele... Eu vou só ler aqui, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Eu só vou ler até aqui. E aí tem mais aqui no 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Gente, eu li esse salmo aqui, porque foi o salmo que Deus falou comigo. Eu vou colocar aí na legenda, na legenda não, pois aí quando eu escrever, que você nunca deve não dar atenção, né? Vai sair uma coisinha no teu corpo, você não dá atenção. Você deve... Como eu. Era nas costas. Ai, tô corada ainda. Era nas costas e saiu a pintinha, né? Pintinha preta. Eu tinha uma pintinha preta aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu achava até bonito. Porque ela era bem... Quando eu era bem mais nova, menina, assim. Aí saiu a pintinha preta aqui, ela era bem bonita, sabe? Eu achava... Aí eu acho que não sei se porque eu passei muito protetor solar. E a pinta subiu. Subiu a pinta. Subiu do rosto. E aí, como às vezes eu não sei. Foi descuido mesmo, eu acho. Talvez foi descuido, porque nas costas é difícil você ficar observando, né? Você toma banho, você é com as costas e é difícil você olhar, né? E aí ela começou a crescer. Até, para vocês terem uma ideia, um dia meu marido olhou minhas costas e falou assim, nossa, ela cresceu a pinta. E aí eu não me lembro se ele fez um vídeo ou ele tirou uma foto e me mostrou. Daí eu não me desesperei, sabe? Primeira vez na minha vida que eu não me desesperei. E aí, tá, mas aí ela começou a sangrar. Olha só, gente. Eu passei essas 2 semanas atrás, fazendo umas 3 semanas. Foi o culto que o pastor Jaime, ele sempre faz no sábado, as maravilhas de Deus. Eu vou falar porque eu sempre falei que tudo que Deus fizer, me abençoar, me der o livramento, eu vou testemunhar. Talvez ajude alguém. Só que não vai fazer que nem eu, que não deu importância, né? Se aparecer uma pinta, alguma coisinha diferente no teu corpo,
primeiro você ora, você que é cristão, você que não é também, peça oração. Não é? O crente é assim, o crente ele primeiro ora para depois ir no médico. Ele faz a oração, ó, Senhor, eu devo ir, isso vai continuar, ou eu não. Ou eu não vou e né, tudo vai se resolver. Tá. Começou lá naquela casa. Teve uma vez que eu acho que até o vídeo aí, né, que eu tava com a blusinha branca, acho até que apareceu, mas eu não dei importância, porque não me doía. Não doía, não fazia nada, sabe? Não prejudicava. Só que daí ela cresceu. Quando ele olhou, ele falou, nossa, cresceu. Olha só, cresceu. Aí a gente, ele ficou um pouco preocupado, eu também, mas eu não contei pro Gesiel, pro meu filho. Fiquei entre nós mesmo. Só que 2 semanas atrás, eu comecei a sentir uma dor assim, né? Assim, ó, tipo no músculo, sabe? No músculo do braço, assim. Aí eu ergui assim, mas não era aquela dor. Uma dor assim, daí eu pensei, ué, por que tá me doendo assim? Porque sempre quando me ataca a coluna, dói desse lado, que o médico já falou que é o desvio que eu tenho na coluna, né? Que até fui no médico por causa disso. Ó, como eu tô curada, Jesus. É mesmo. Aí, tá, umas 2 semanas atrás, começou a não doía. Não doía. Mas dava umas fisgadas, sabe? E começou, dava umas fisgadas. E quando eu ia dormir, um dia eu levantei de manhã, a roupa que eu fui dormir, tava suja de sangue um pouquinho. Começou a sangrar. Uma semana inteirinha. Foi antes, aquele dia que eu fiz a oração aí, no canal, eu tinha recém tomado banho, aquele dia que eu orei aí no canal, que eu falei, eu vou orar, quem sabe Deus quer que eu ore, ou alguém tá precisando também. E eu tava com aquilo, eu não podia fazer isso. Oh, desculpa, gente, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso que eu tô fazendo agora. Eu não podia. Porque parecia que tinha sabe, o cabelo, quando eu tocava naquilo ali, parecia que cortava. Não podia fazer isso que eu tô fazendo com esse vestido. Eu fazia, quando eu colocava esse vestido, eu puxava bem assim. E quando eu tomava banho, que eu colocava roupa assim, chutiã, eu puxava ele e tentava não tocar ali. Eu fiquei 2 semanas. Só que nesse tempo aí, ele não incomodou. Mas nessas 2 semanas eu passei essa prova. E aí, o dia que eu orei, eu tinha recém tomado banho e quando eu coloquei aquela blusinha, que eu fui puxar a blusinha, meu Deus, parecia que, sabe quando corta alguma coisa? Tava desse jeito. Deve ter aí no Google, porque às vezes a gente apaga, né, as coisas. Ele tirou do celular dele, não do meu. Não me lembro se foi do meu ou do dele. Só sei que foi apagado. Deve estar, o Google, às vezes, né, guarda as coisas, né? As fotos, as coisas. E aí, uma semana, eu comecei a colocar esparadrapo, porque se eu não colocasse esparadrapo, ele sangrava e molhava molhava a minha roupa de cama. Não era aquele sangue, sabe? Mas era uns pingos de sangue. Sangue vivo. Só que nesse intervalo que eu passei, essa semana, eu tive tipo assim, quem é crente, quem é cristão, que vê meus vídeos, vai entender o que eu tô falando. Eu passei uma luta tipo espiritual, sabe? Eu tinha visto sonhos assim estranhos, sabe? Uma coisa estranha. E naquela semana que tava tudo isso acontecendo. Sangrando, não podia encostar, tudo, e eu escutei o médico falar que tudo, e sabe aquela sensação horrível? E eu quieta, só orando. Um dia eu ajoelhei aqui na virada da minha cama e falei, Deus, tá sangrando, eu não aguento mais, eu vou no médico porque eu devia ter ido, eu não dei importância para aquela pinta que se transformou nisso. Tipo, era assim, uma bolsa de sangue.
Era uma bolsa de sangue, agora não tem mais sangue, não tem mais nada, não dói, não faz mais nada. Então, tá ali, eu acho que eu devo esse testemunho. Porque a culpa pouco foi minha, porque eu não dei importância. Portanto, o meu canal é um canal assim para abençoar, sabe? É um alerta. Se você vê qualquer coisa no seu corpo diferente, primeiro você ora. Você que é crente, você que não é crente também, vai lá, pede oração. Vai na igreja da graça, vai na igreja de Deus é amor. Toda igreja tem defeito. Toda igreja tem pecado, toda igreja tem defeito. Não existe essa perfeita. Quem tem que se preocupar com a nossa salvação é nós com Deus. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, eu vou desviar, eu não vou mais ser crente, não sei o que. Eu falo, Jesus fez alguma coisa pra você? É porque pra mim ele não fez. Quem faz é o ser humano, não é Jesus. O nosso negócio é com Deus, é Jesus que um dia vai vir buscar nós, a igreja. E eu quero estar lá nesse dia, se Deus quiser e Ele quer. Quero que a minha família, meu filho vá, meu marido vá, nós vá. Não quero ficar aqui, não quero que as pessoas que eu gosto, meus amigos, que aceitam Jesus. E aí eu passei essa semana e eu calada. E eu, nas redes sociais, colocava versículo e ali, uma semana inteirinha, naquela prova. E eu colocava versículo, colocava a palavra de Deus, continuava tirando foto, mesmo jeitinho, mas as costas estavam pela graça. E eu não ia no médico. Aí eu falei pro meu filho que eu tinha uma berruga nas costas e ele começou, mãe, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, para com isso, mãe, vai lá ver. Até ele viu no Google o que que era, isso, porque ele corre lá no Google as coisas. Aí ele olhou e falou, mãe, você tem que ir no médico. Eu falei, calma, vamos ver, espera, vamos ver. E aí foi sábado e eu orando, Senhor, eu preciso de uma benção. Como é que eu faço? Senhor, eu vou orar primeiro. Eu sou desse jeito, não faz. Se você não tem fé, não faz igual eu, não. Pega, mas pede para Deus primeiro, porque Ele é o dono da vida. Ele que fez nós do pó da terra. A gente um dia, vai pro pó, né? O dia que chegar o tempo da gente. Espero que eu dure bastante. Que seja uma véia bem bonitinha. Em nome de Jesus. Eu tô com as minhas brincadeiras, mas eu tô falando sério. Aí, tá. Chegou sábado. Sábado, 6 dias. 6 dias. Chegou sábado. Aí o pastor Jaime começou a pregar. E aí, eu pedindo pra Deus, Deus fala comigo. Deus dá uma resposta disso que eu tô passando. Aí, às vezes, Deus usa alguém que ele nem sabe o que está acontecendo, que eu nem pedi oração pro pastor. Agora que eu pedi oração, pastor Jaime, sobre um assunto aqui de casa. Aí, eu escutei o pastor Jaime pregou, o pastor Jaime da Graça, da Igreja da Graça, que a gente tem a nossa TV, e a gente escuta a oração do pastor Jaime, do missionário, dos irmãos lá. Aí o pastor Jaime pregou, e no meio da pregação, depois que ele terminou de pregar, que ele começou a orar, ele sempre fala, quem quer contar a benção? Aconteceu. Aí ele dá aquele intervalo, né, que ele começa a pedir. Gente, ajuda a chegar esse vídeo aí a mais pessoas. Se desse para chegar o pastor Jaime. Eu tenho o pastor Jaime que eu tô seguindo o pastor Jaime lá no Facebook. Talvez até eu envie um vídeo para ele curtinho, né? Mas aqui eu vou fazer um vídeo longo para você entender o que tá acontecendo, o que aconteceu. Aí, o pastor Jaime, aí chegou a mulher, tava com uma ferida na perna. Era uma ferida que tá doendo e ela falou que doeu a noite toda. E ela foi na igreja. Olha, presta atenção quando Deus está falando. Observe as coisas. Eu sou de observar. Eu espero. Quando eu falo, Deus fala comigo, eu fico prestando atenção nas coisas. E aí, ela falou assim que ela não conseguia dormir, que a perna dela tá doendo. E o pastor Jaime começou a orar. Orou por ela, ela falou que tinha aliviado. E o pastor Jaime mandou ela no banheiro. Tá. Aí quem vê os vídeos aí, talvez esteja até registrado aí que o pastor Jaime fez isso. Aí, gente, e aí ele falou, vai lá no banheiro ver como é que tá. E o pastor Jaime lembrou de um caso que aconteceu aqui em Curitiba, ele falou, e ele orou, Senhor, aquela mulher que o Senhor curou lá em Curitiba, que a ferida estava sangrando e a minha estava sangrando. Estava sangrando a minha ferida. E aí eu senti um alívio, que fazia 6 dias. Senti um alívio.
e foi melhorando, parou de sangrar, parou de incômodo. Aí eu comecei a sentir. Aí no domingo, que eram 7 dias, eu já vi bem melhor, já não precisou colocar mais o esparadrapo. E aí eu comecei a observar e ela começou. E ela estava alta, ela estava preta assim, ó, como se fosse uma bolsa de sangue. Como se fosse uma bolsa de sangue. Talvez daquela bolsa de sangue saía aquele sangue. E aí, olha a cor que tá agora, que vocês viram, é a primeira coisa que eu mostrei pra vocês. E daí, começou a melhorar. Eu comecei a tomar banho, e eu não senti mais aquela dor. E aí, talvez, é para mim contar isso que eu falei. Aí o pastor já me orando, olha como que é as coisas de Deus. Por isso que eu tenho fé. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês, isso aqui não é espírito desenvolvido. Não, gente, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu disse para Jesus, Jesus, tudo que o Senhor fizer por mim, pela minha vida, eu vou testemunhar. E eu tinha que testemunhar e conversar com vocês sobre isso, porque fazia anos que tava essa pinta nas costas, só que ela nunca doeu. Só que uma semana inteirinha, tem testemunha aqui em casa que ele via, ele fazia, ele colocava o esparadrapo nas minhas costas, porque eu não alcanço ali. Ele colocava o esparadrapo, ele tirava de manhã, tudo isso. Aí eu já durmo sem esparadrapo, porque não dói mais. Aquela bolsa que estava grande, sumiu, aquele sangue secou. Eu posso passar a mão, não sinto mais aquela dor. Não sinto mais nada, nada. Porque, tipo, parece que... E eu fui observando quando os irmãos... Ai, ele foi na igreja daí. Eu não me lembro. Segunda-feira. Ele foi na igreja, pediu pro pastor da igreja orar sobre esse negócio que tava essa semana toda. Aí, talvez aquela oração do pastor. Tá vendo como a oração tem poder? A oração tem poder. A oração move os céus, que nem diz a Bíblia. Se Deus quer deixar a gente um pouco mais na terra, Ele deixa, Ele é Deus. Ninguém pode impedir a vitória de Deus na nossa vida. Ah, Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, gente. Eu sou essa pessoa, eu sou brincalhona, eu sou uma pessoa alegre. Porque Deus tem me livrado. Deus tem me livrado, tem livrado meu filho. Claro que eu tenho pedido oração para as pessoas. Gente, eu passei por isso uma semana. Eu não contei nem para os parentes, nem para minhas sobrinhas. Nem para minhas sobrinhas. Não contei, porque tem um cunhado meu que está passando uma prova, mas Deus já está livrando ele. Eu pedi tanta oração para ele. Pedi oração, pedi na rede social, pedi no WhatsApp, sabe? E quase que, eu implorando para as pessoas orar por ele, que ele tá com... Ai, gente, até feio de ver a ferida. Eles mandam para nós, quando a gente quer saber notícia como é que tá o tornozelo dele, eles mandam a foto. Mas nos primeiros dias que nós viemos, nós se assustamos. Porque estava horrível, e eu comecei a pedir oração. Talvez porque eu fiz o bem, Deus se lembrou de mim. E aí os irmãos começaram a orar. A igreja, Deus é Amor, uma irmãzinha que eu tenho no WhatsApp, que é minha amiga, que ela é pregadora de Deus, ela prega Deus é Amor, ela levantou, ela foi no culto e levantou a igreja em oração por ele. Talvez Deus alcançou ele e alcançou eu também, porque eu estava com esse trem. Mas só que esse trem não doía. Esse trem aqui não doía, eu digo trem, porque essa birruga, esse negócio aqui, era tipo sei lá, gente, eu não sei nem explicar, sabe? Quando sai aquelas birrugas assim, grande. Só que uma hora para outra, uma semana, ela resolveu, sei lá, não doía, mas incomodava, sabe? Dá aquele desconforto, sangrando e tudo. E eu pensando, já é aquela coisa. E meu filho começou, mãe, tu tem que ir no médico? Aí até ele falou, por que você não vai no médico? Ele ficou bravo comigo. Eu falei, não, espera Deus agir. Aquela vez que eu fiquei mal das costas, da coluna, que eu fui, mas dessa vez eu falei, Jesus, pois agora o Senhor vai agir na minha vida. É Deus, gente, é Deus, mas não faz igual eu. Sabe, se aconteceu qualquer coisinha de algo diferente no teu rosto, na tua pele,
sabe? Ora primeiro, Senhor, surgiu esse problema aqui, ó. Surgiu esse negócio aqui na minha pele, no rosto, aonde for, nas partes íntimas, sei lá o que, aonde. Surgiu alguma coisa diferente que você vê que não tá normal. Vai numa igreja. Jesus opera. Vai na igreja e pede oração, sabe? Pede, eu vou fazer um exame, que Deus me ajude, que não seja nada. Sabe? Primeiro busca Deus, faz igual eu. Aí, gente, quando o pastor Jaime orou, que ele falou isso, que ele lembrou de uma irmã de Curitiba, que tinha uma ferida na perna, que a ferida fechou, todo mundo viu. Todo mundo, a igreja toda viu quando ele chamou os irmãos para orar pela perna da mulher há muitos anos atrás. O pastor Jaime sempre fala isso. Da Igreja da Graça, gente. O pastor Jaime está numa campanha de julho, de junho. Agora julho já está acabando, junho, né? Agora vai começar julho. O julho é o meu aniversário. Dia 10 de julho é o meu aniversário. Eu tenho essa vitória para contar, esse livramento. E agora, gente, tá sumindo. A minha pele tá voltando ao normal, graças a Deus. Mas tava tipo uma bolsa, mais ou menos assim, ó. Altura, era alta assim, ó, sabe? Alto, aquela coisa que eu vestia a camiseta, a blusa, parecia. Agora eu posso fazer assim, ó, não dói mais. Antes, meu Deus, gente, parecia que era uma faca, assim, sabe? Quando eu ia tomar banho, aquele dia que eu orei, gente, aquele dia foi o dia que eu fui tomar banho, que o cabelo passou ali, ó, parece que o cabelo fez assim, ó, cortou. Ai, gente, eu tava desse tipo. Não doía, mas se encostasse, eu encostava às vezes, sabe? Eu encostava ali pra ver como é que ela tava, e quando eu botava a mão assim, ó, em cima, sangrava. Tava desse jeito. Só que não, eu tô aqui falando o que aconteceu comigo, mas não faz igual eu, sabe? Esperar, ficar ali, ora primeiro, pede para Deus. Se Deus permitir que você vá no médico, você vai. Senão você espera, vai orando, Deus vai dando livramento. Eu não tô aqui para dizer que não, você não precisa ir médico. Eu tenho coisa que eu preciso, tem coisa que é pro médico, tem coisa que eu não sei. Por que ficou tantos anos ali sereno, calmo? Você ficou ali nas minhas costas, aquela coisa. E dessa semana que eu passei essa prova, que começou essa coisa, eu tive esse sonho, as coisas esquisitas. Eu sonhei, gente, eu vou dividir com vocês. Eu sonhei que eu tava passando um estreito. Sabe o que é estreito? Aquela semana eu sonhei que eu tava passando isso. Eu sonhei que eu tava passando em cima de uma tábua. E eu acho que ela tinha uns 20 centímetros de largura. Que eu tinha que passar. Eu sou crente, gente. Aceitei Jesus. Se eu tô aqui testemunhando é porque eu sou crente. Porque eu sirvo a Deus. Porque eu tenho o que contar. Porque isso aconteceu comigo. Nessa semana que eu tava nessa luta. E o dia que eu fiz a oração aí, que até uma mulher, uma abençoada aí, falou sobre o Salmo 121. Que Deus abençoe, esqueci teu nome agora, mas se você tiver vendo esse vídeo, Deus abençoe. Ore por mim mesmo, ore por minha casa, ore pelo meu filho, ore pelo meu marido, ore por nós aqui, nesse lugar. Porque as lutas são grandes, mas as perseguições também. As perseguições também. As coisas que vêm às vezes para tentar nos desentristecer também são grandes. Mas eu tô aqui para dizer que Deus existe. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, se você não está recebendo nada agora, mas confie em Deus. Porque eu sei que Deus está fazendo a obra na minha vida. E na vida do meu filho, vocês veem que eu passei. Eu não corri para as redes sociais. Ai, eu estou passando isso. Eu estou contando o que eu passei. Estou testemunhando. Aí, depois que o pastor Jaime orou e tudo, e que ele falou isso, eu falei, Jesus, o Senhor está me alcançando. O Senhor está me alcançando. Aí foi aliviando, parou de sangrar. No domingo já estava bem melhor. Aí eu fiquei observando.
Aí a semana, nada, não sangrou mais. Eu não podia fazer assim, eu fazia assim, às vezes tocava. Não fez mais isso. Dormi sem os esparadrapo, mas eu dormi uma semana inteira com os esparadrapo nas costas. Que parece que o bicho vem pelas costas mesmo, né? Parece que vem pelas costas. Mas, ó, pra você que não é cristão, eu não tenho espírito desenvolvido, eu tenho Jesus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho que aprender. Às vezes eu sou assim, sabia? Às vezes eu falo, Deus, eu não consigo entregar tudo. Eu fico preocupada com a situação. Eu fico preocupada com isso. E sabe, já vem aquela preocupação. Eu já comecei a pensar, deve ser isso, deve ser isso, deve ser aquilo, sabe? Aquilo que você já sabe, né? Que tá. Depois que eu passei o Covid, começou, parece uma coisa, sabe? Meu Deus, gente, mas Deus existe. Eu sou prova viva. Minha garganta. Lembra que aí nos vídeos que eu tava assim, uma pessoa começou a me mandar mensagem. Você não está melhor hoje, mas você melhoras para você. Sempre mandava essa mensagem, nunca mais me mandou, não sei o que aconteceu com a pessoa, mas eu tô bem, tô falando bem. Graças a Deus. Esse foi um grande livramento que Deus me deu. Nessa semana aqui, umas 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Foi escutando a oração do pastor Jaime, missionário. Mas quem mais falou comigo foi o pastor Jaime. E ele nem sabe, gente. Ele nem sabe que ele começou a falar sobre aquela mulher. E lá em Curitiba, que Deus curou há muito tempo. E eu fiquei escutando. Ah, o senhor curou aquela mulher lá. Então o senhor vai me livrar disso. Porque senão eu vou ter que ir no médico, Jesus. Eu já sei. Talvez até eles dizem, ah, você não veio antes. Pois é. Gente, Deus abençoe por estar vendo o vídeo. Compartilhe com quem precisa. Deus te abençoe. Que Deus dê muitas bênçãos para você. Deus dê muitas bênçãos. Tudo que você fizer de bom pelo reino de Deus vai ver recompensa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabia? Sabia que Deus não fica devendo nada? Eu acredito nisso. Eu tô tão coradinha, como tô bonitinha. Glória a Deus. E esse foi o meu testemunho de hoje. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Abençoa, meu Deus, os meus inscritos desse canal. E abençoa quem vai ver esse testemunho para a honra e glória do teu nome. Amém.